Nós vamos acessar o editor Eduba, que é do projeto Nidaba. Ele se encontra na página nidaba.online e nele podemos criar uma nova aplicação. Vamos dar o nome de formas geométricas e clicar em OK. O editor, por questões de compatibilidade, vai retirar o espaço em branco e os acentos, e nós temos a interface do nosso editor aqui na primeira página. Inicialmente, quando ele é apresentado, nós temos os botões da aplicação, nova aplicação, abrir, salvar e fazer download. No centro temos o controle de cena e à direita os botões que nos interessam. O primeiro é configurar cena. E aqui nós vamos colocar a nossa imagem de fundo. Como nós já fizemos o planejamento e na primeira cena não queremos ter nenhuma imagem de fundo, apenas a cor branca, ele já está do jeito que queremos. E colocaremos na sequência o som da primeira cena. Aqui eu já salvei todos os sons que nós vamos utilizar. Cena 1. Passando o mouse sobre ele, a gente pode ouvi-lo. Vamos conhecer as formas geométricas? Coloque cada forma no lugar correto. É este o som que nos interessa e vamos acrescentar o título da nossa aplicação. No título, eu posso alterar o seu tamanho da fonte. Vou mudar a cor. E clicando sobre ele, posso reposicioná-lo na nossa tela. Como nós planejamos, além do título, nós vamos acrescentar uma imagem na tela inicial com as formas geométricas. Aqui nesse botão eu posso adicionar uma imagem. Vou selecionar a imagem Formas Geométricas e clico na tela no local onde eu quero colocar. No canto inferior eu redimensiono, arrasto para o local adequado, deixei ela no local que me interessa e falta agora acrescentar as áreas de interação. Se eu quisesse adicionar um vídeo, este seria o botão para adicionar um vídeo. Nossa aplicação não utilizará vídeos, então eu não vou utilizar esse botão. Na sequência eu vou adicionar uma área de interação. Vou adicionar aqui uma área de fiducial. Clico sobre ela, clico no canto superior esquerdo onde ela vai ficar, redimensiono e faço a marcação sobre a área do círculo. Agora eu vou colocar as configurações sobre o que acontece quando um objeto for colocado sobre esta área. Nós convencionamos no nosso planejamento que o fiducial do círculo será o fiducial de número 2. Aqui eu coloco então o fiducial número 2. Este fiducial é correto e toda vez que ocorrer a colocação do objeto fiducial número 2 sobre esta área, que som eu quero que seja reproduzido. Eu vou reproduzir aqui o som do círculo. Isto é um círculo. Então, quando colocar o fiducial sobre esta área, vai reproduzir o som isto é um círculo. Eu vou adicionar mais um fiducial aqui, rolo a tela, vou colocar aqui um asterisco, informando que qualquer fiducial que não seja o de número 2 não está correto. E quando colocar qualquer fiducial que não seja o 2 sobre esta área, terá o som de cena 1, erro. Não está no local correto. Tente novamente. Era isto que eu queria. Vou colocar agora o fiducial, mais uma área de fiducial aqui sobre o triângulo.
Redimensiono. Sobre o triângulo. O que eu quero que aconteça quando colocar um objeto com respectivo fiducial sobre esta área? Convencionamos no nosso planejamento que o triângulo será o fiducial de número 3. Este será o correto. E executará o som dizendo que isto é um triângulo. Isto é um triângulo. De forma semelhante, vou colocar um asterisco para o fiducial incorreto, dizendo que ele não é correto e que terá o som da cena 1 erro. E também faço isto para a área sobre o quadrado. Convencionamos que o fiducial número 1 é do quadrado, será correto. Vai tocar o som dizendo que isto é um quadrado. E que qualquer outro fiducial nesta área não é correto. E vai tocar o som de erro da cena 1. Só para facilitar o nosso trabalho depois, aqui tem um botão com a lista dos fiduciais que eu já estou utilizando. Eu vou anotar aqui para não esquecer, dizendo que o fiducial número 1 é do quadrado, número 2 é o círculo e número 3 é o triângulo. Isso vai só facilitar o nosso trabalho depois. Cena 1 está pronta. Preciso acrescentar agora uma nova cena. Clico em adicionar cena e estou na cena de número 2. Nesta cena, nós queremos que seja colocado sobre a mesa todos os quadrados que a criança tem na mão. E nós convencionamos no nosso planejamento que ele teria 3 figuras sob a forma de quadrado. Aqui nós queremos colocar, então, conforme planejamos, o som de fundo da cena 2. Quando a cena iniciar, vai ser reproduzido este áudio. Coloque aqui todos os quadrados. E essa cena terá apenas o título escrito quadrado. Colocar um tamanho maior aqui no canto. E teremos uma única área de interação, que é o tamanho todo da mesa. Vamos adicionar uma área de fiducial aqui, ocupando todo o tamanho. E precisamos fazer a configuração dos fiduciais corretos e incorretos. Como nós já preenchemos anteriormente a lista dos fiduciais, se colocarmos o mouse sobre o ponto de interrogação, aqui temos uma colinha nos lembrando que o fiducial de número 1 é o fiducial do quadrado. Então, o fiducial de número 1, que é o do quadrado, é o correto. E aqui tem um ponto importante. Na cena anterior, bastava que um quadrado estivesse colocado sobre a mesa para ser correto. Aqui nós queremos 3. A criança precisa colocar os 3 quadrados sobre a área da mesa. Vamos colocar novamente o som do quadrado, quando for correto, para ir reforçando que isto é um quadrado, e acrescentaremos um fiducial, que qualquer um que não seja o quadrado, adicionaremos o som de erro da cena 2, informando: isto não é um quadrado. Quando os 3 quadrados estiverem na mesa, a cena está completa
e iremos para a próxima cena. Vamos adicionar uma nova cena. De forma semelhante à anterior, aqui nós queremos os círculos, então colocaremos a instrução da cena 3. Coloque aqui todos os círculos. Vamos adicionar o título. E vamos acrescentar a área de interação. O círculo é o fiducial de número 2, será o correto. O som, quando colocar o fiducial de número 2, informando que isto é um círculo. Acrescentamos uma área, uma configuração do fiducial incorreto. Cena 3, erro. Quando colocar no fiducial que não seja o número 2, Isto não é um círculo. terá esta mensagem. Está pronta a nossa cena. Opa, pronta não. Quando 3 fiduciais de número 2 forem colocados sobre a mesa, quantidade obrigatória 3, a nossa cena estará completa. Vamos para a próxima cena. Som de fundo da cena 4. Coloque aqui todos os triângulos. Acrescentamos o título do triângulo. Acrescentamos a área de fiducial. O fiducial do triângulo é o de número 3. É o correto. Queremos que seja colocado 3 triângulos. Quando colocar um triângulo, Isto é um triângulo. configuramos o asterisco, que não é o correto. Qualquer outro fiducial que não seja o triângulo. Isto não é um triângulo. Nossa cena de número 4 está pronta. Vamos para a quinta cena, adicionar uma nova cena. Aqui na cena 5, conforme nosso planejamento, ao invés de termos uma tela com fundo branco, nós vamos escolher uma imagem de fundo. Imagem de uma casa. E sobre esta imagem, nós queremos que os respectivos objetos com as formas geométricas sejam colocados. Aqui o círculo, o triângulo e um quadrado. Vamos colocar o som de fundo. Encontramos formas geométricas em vários locais. Coloque a forma geométrica correspondente no seu lugar. Agora vamos fazer a marcação das áreas. Aqui ao redor do Sol queremos que seja, sobre o Sol queremos que seja colocado o círculo. Nossa colinha aqui nos diz que o círculo é o fiducial de número 2. Este é o correto. E vamos colocar o som correspondente ao acerto. Você Da acertou, cena muito 5. bem. Você acertou, muito bem. De forma semelhante, vamos colocar uma área aqui para este triângulo.
de número 3. Vamos colocar uma área para o quadrado. O quadrado é o de número 1, também é o correto. Basta colocar 1 e vamos dizer que acertou. Agora precisamos pensar o que acontece quando erra. Bom, se colocar qualquer fiducial aqui que não seja o número 2, precisamos pensar nisso. Vamos colocar... Tente novamente. Cena 5, erro. Tente novamente. De forma semelhante aqui. Se for qualquer um que não seja o de número 3. O erro da cena 5. Qualquer um que não seja o de número 1 não é correto e será reproduzido esse som. Mas também precisamos pensar em colocar, se ele colocar em outro lugar que não seja estas áreas. Vamos adicionar aqui algumas áreas para cobrir. Sempre tomando cuidado para que não se sobreponha com as áreas corretas. Vamos colocar aqui qualquer fiducial colocado nesta área não está correto. Qualquer fiducial colocado nesta área não está correto também. Qualquer fiducial colocado aqui não está correto e vai reproduzir este som. Qualquer fiducial colocado nesta área também não está correto. Com isso está pronta nossa quinta cena. Podemos adicionar uma nova cena e vamos fazer de forma semelhante ao que planejamos para a cena de número 6. Vamos escolher a imagem do ônibus. Coloque no lugar correto todas as figuras geométricas que você encontrar. Coloque no lugar correto todas as figuras geométricas que você encontrar. E aqui vamos demarcar as áreas, então. Queremos que ele coloque um quadrado sobre a janela. Isto é o quadrado de número 1, que será o correto. Basta colocar 1. E aqui nós usaremos um outro conceito. Ao invés de ficarmos colocando o som correto para cada área de interação, como aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de interação, ao invés de colocarmos o som de feedback em cada área, nós colocaremos uma área de feedback e configuraremos o áudio e as imagens de feedback nesta área. Então nossa tarefa aqui é simplesmente colocar a área e dizer qual que é a correta e qual que é a incorreta. Qualquer um colocado nesta área não é o correto.
mas não precisamos configurar o áudio. Um é o correto. Qualquer um que não seja um não é o correto. Um é o correto. Qualquer outro não é o correto. Círculo sobre os pneus. Círculo fiducial de número 2 é o correto. Qualquer outro não é o correto. Número 2 correto. Qualquer outro não é o correto. E por último, sobre a placa de trânsito. Triângulo. 3 é o correto. Qualquer outro não é o correto. Eu poderia utilizar aqui a orientação, exigir que ele fosse colocado de um determinado formato, mas como o nosso triângulo tem 3 lados, que pode ser a parte de cima ou a parte de baixo, eu vou ignorar. Se eu tivesse uma aplicação que eu pudesse identificar qual é a parte de cima e eu quisesse que ele ficasse colocado para cima, que eu poderia escolher ainda o posicionamento do objeto. Então, foi feita uma atividade que as crianças tinham que arrumar a mesa e o garfo e a faca tinham que ficar virada para cima. Então claramente eu tenho uma forma de identificar que isso fica para cima e eu poderia colocar aqui a orientação para cima. Não é o nosso caso. Para nós basta que ele coloque o triângulo aqui, não importa a posição. Então, se eu tivesse uma atividade que tivesse as letras ou os números, o 6 tem que ser virado para cima, senão ele é um 9. Então é importante aqui configurar para onde ela tem que ficar a parte de cima. No nosso caso, não precisamos nos preocupar com isso. Colocamos as nossas 6 áreas de interação e vamos usar agora o recurso que é configurar o feedback. O feedback é uma área que vai aparecer uma imagem. Pode aparecer uma imagem aqui. Diminuir um pouquinho. Então nós colocaríamos aqui a cada acerto ou erro nas áreas de interação, eu posso colocar uma imagem de fundo e reproduzir um áudio. Eu vou colocar aqui uma imagem de fundo que vai ficar aparecendo sempre, que é um emoji neutro. Poderíamos pensar que isto é o nosso motorista do ônibus. A cada vez que ocorre um acerto nessas áreas de interação, eu quero que ele fique feliz. Então, ocorrendo um acerto, por 6 segundos aparece essa imagem e volta à imagem original. Cada vez que ocorre um erro, vai aparecer esta imagem e volta ao normal. Então eu tenho uma área de feedback, onde eu posso colocar um ícone ou uma imagem para dar um feedback visual e ainda adicionar o som de acerto. Como é o Você mesmo acertou, áudio da muito cena bem. anterior, vou colocar o acertou. Você acertou, muito bem. E cada vez que ocorre um erro, Tente novamente. Tente novamente. e ainda quando concluir a tarefa, eu posso colocar um som de completo, que é quando todas as figuras estiverem no local correto, antes de ir para a próxima Parabéns, cena, você encontrou todas as formas vai geométricas. ser reproduzido Parabéns, você encontrou todas as formas geométricas.
Se eu precisar Coloque voltar no lugar correto nas todas as configurações da figuras cena, geométricas que imagem. você encontrar. Coloque no lugar correto todas as figuras geométricas que você encontrar. E clicando sobre cada área, eu posso verificar se todas as propriedades foram devidamente preenchidas. Está tudo ok, nossa cena 6 está completa. Vamos fazer a nossa cena final, informando que a tarefa foi concluída. Vamos adicionar uma nova cena. Vamos colocar um sonzinho de fundo de aplauso. Vamos dar os parabéns. Ou muito bem. É importante que os feedbacks sejam sempre positivos, que incentivem o aluno a fazer as tarefas e se sintam realizados e motivados. E os feedbacks negativos, evitar feedbacks de buzina, sempre incentivando a que ele pense, que ele tente novamente. Vamos acrescentar uma imagem para compor a nossa cena. E vamos colocar aqui no canto um botão para reiniciar, se ele quiser fazer a atividade de novo. Não é obrigatório, isso aqui é apenas para demonstrar que eu posso adicionar uma área de fiducial sobre uma imagem que eu já tenho. Ou eu posso colocar uma imagem de fundo da minha área de interação. Então observem, eu coloquei uma área de fiducial. Nesta área de fiducial vai ter a imagem de fundo, que é o reiniciar. E qualquer fiducial colocado nesta área é correto. E quando eu colocar qualquer fiducial nesta área, ao invés de eu ir para a próxima cena, que seria o normal de uma aplicação linear, eu posso escolher uma cena específica. Então eu posso, colocando qualquer objeto nesta área, não vai tocar nenhum som, mas ele vai ir novamente para a cena 1 fazer a aplicação. Nossa aplicação está pronta. Eu vou salvar a aplicação. Ela está pronta para ser testada mesmo que não tenha uma mesa. Como nós precisamos 3 fiduciais de quadrados, 3 de triângulos e 3 de retângulos, eu posso fazer o teste da mesa desde que eu vá lá na minha lista de fiduciais e vamos acrescentar os fiduciais que nos faltam. Eu preciso 9 fiduciais. Fiduciais 3 número 1, 3 número 2, número 3, fiz um a mais, só apagar. Faltou realmente. Só para ficar mais fácil de enxergar no nosso simulador, eu vou chamar de quadrado 1, quadrado 2 e o quadrado 3. Círculo 1, círculo 2 e círculo 3, triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Isso é só para o meu controle, só para testar a minha aplicação. Se eu for trabalhar na mesa
real, aqui eu posso marcar, permitir apenas fiduciais dessa lista. Quando eu disse ali que qualquer fiducial colocado aqui vai para a cena 1, qualquer fiducial que não seja quadrado, qualquer que não seja triângulo. Se eu marcar apenas fiduciais dessa lista, se eu tiver um outro objeto da mesa de outra aplicação e ele for colocado com outro fiducial, a aplicação ignora. Se eu deixar desmarcado, se eu colocar um fiducial de número 4, número 5, número 6, que eventualmente esteja por lá e seja colocado na mesa, ele vai interpretar como não sendo adequado. Normalmente a gente deixa marcado para permitir apenas fiduciais desta lista. Com isso podemos testar a nossa aplicação utilizando o emulador, clicando em apresentar cena, mas ele vai apresentar sempre a partir da cena atual. Então vamos colocar na primeira cena e vamos testar nossa aplicação usando o emulador. Vamos conhecer as formas geométricas? Coloque cada forma no lugar correto. Aqui estão os objetos fiduciais emulados, todos são quadrados, coincidentemente nossa aplicação é sobre formas geométricas, mas o que vale é a representação e o objeto real que estaria colado sobre o fiducial. O 1 representando os quadrados, o 2 aos círculos e o 3 representando os triângulos. Então basta arrastar. Não está no local correto. Tente novamente. Isto é um quadrado. Ou clicar na origem. Isto é um círculo. E no local de destino. Não está no local correto. Tente novamente. Isto é um triângulo. Coloque aqui todos os quadrados. Quando todas as formas estão nos respectivos lugares, vai para a próxima cena. Isto não é um quadrado. Isto é um quadrado. Isto é um quadrado. Isto é um quadrado. Coloque aqui todos os círculos. Se estiver executando um áudio e uma nova interação ocorrer, ele se sobrepõe, interrompe o anterior e passa a reproduzir o feedback da atual. Isto é um círculo. Coloque aqui todos os triângulos. Isto não é um triângulo. Isto é um triângulo. Isto é um triângulo. Isto é um triângulo. Quando todos os três estiverem sobre a mesa e nenhum outro errado, a aplicação vai para a próxima cena. Encontramos formas geométricas em vários locais. Coloque a forma geométrica correspondente no seu lugar. Tente novamente. Você acertou, muito bem. Você acertou, muito bem. Tente novamente. Você acertou, muito bem. Coloque no lugar correto todas as figuras geométricas que você encontrar. Observem aqui a área de feedback, neutro. Quando eu colocar o fiducial numa área correta, Você acertou, muito bem. além do feedback sonoro, tem o feedback visual. Tente novamente. Você acertou, muito bem. Você acertou, muito bem. Você acertou, muito bem. Você acertou, muito bem. Tente novamente. Você acertou, muito bem. Parabéns, você encontrou todas as formas geométricas. Assim a aplicação se encerra.
Se eu colocar qualquer fiducial aqui, volta para a cena inicial para fazer novamente a aplicação. Para sair do emulador, basta pressionar ESC e ele volta para o nosso editor na primeira cena. Com isso, a aplicação fica concluída. Podemos sair aqui, salvar antes de sair. E se estivermos na tela inicial, ao invés de criarmos uma nova aplicação, podemos carregar uma aplicação existente e abrir a nossa aplicação, que agora ela estará aqui disponível. Se clicarmos aqui sobre o ícone do Nidaba, vai trazer um sistema de ajuda. Aqui tem o manual do editor, com toda a descrição de como funciona cada área, cada elemento e cada propriedade. Com isso, a nossa aplicação está pronta. Posso examinar as cenas aqui, voltar para a primeira, ir para a última. Está tudo correto. Posso testar novamente usando o nosso emulador, ou fazer o download da aplicação para colocá-la na nossa mesa real ou em outro editor. Clicando aqui, ele vai salvar e vai baixar um arquivo zip com todos os áudios e vídeos e imagens, e este arquivo é que seria necessário para levar para a mesa. Clicar aqui, eu volto, salvar a atividade, volto para a tela inicial, e onde antes eu criei uma nova aplicação, agora eu posso carregar uma aplicação existente, que é esta que eu já tenho. Com isso, então, finalizamos nosso primeiro exemplo de uma aplicação para a mesa tangível.